Olá, essa é uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Mateus 13, o versículo 24 a seguir. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo Jesus, o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo nos dá visão. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que é uma semeadura da má semente de Satanás, paralela à da palavra de Deus. Então, irmãos, o campo é o mundo. A boa semente são os fiéis do reino, ou glória. O Evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Está lá no versículo 38. Glórias a Deus. Ainda de Mateus 13, que diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Glórias a Deus. Então, como o Evangelho e os crentes serão plantados em todo o mundo, Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos dos malignos, entre o povo de Deus, para se contraporem à verdade divina, como nós temos no versículo 28, 38 e 39. No versículo 25 diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A obra principal dos emissários de Satanás no reino do céu, na presente era solopar a autoridade da palavra de Deus, como está lá em Gênesis 3:4, e promover iniquidade e falsas doutrinas, como está lá em 2 Tessalonicenses 2:7 e 12. Então Jesus falou noutra ocasião de um grande logro entre seu povo, por causa desse que se apresenta como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. E esse fato de coexistência, irmãos, do povo de Satanás com o povo de Deus, na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios, no fim da presente era. Leia do versículo 38 ao 43. Glórias a Deus. Então, o dono do campo, o nosso Deus, ele disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Hoje nós perguntamos como tem tantos pastores fraudulentos, maldizentes, orgulhosos, pastores corruptos, que arrancam a lã das ovelhas para bem próprios,
para comprarem fazendas, jatos, viveres na luxúrias e até mesmo no pecado. Esse joio Deus permite porque dentro da igreja desse pastor mau caráter existe um trigo. Então o Senhor permite essa lambança no final dos tempos, onde estão as igrejas, onde estão os maldizentes. Então, no tocante ao crescer juntos, os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás, disfarçados como crentes, como está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15, é para considerarmos os 3 pontos que há nessa parábola de Jesus. Os crentes não devem jamais procurar desarraigar, ou seja, derrotar pela força, exterminar os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso, irmão, no final dos tempos. A parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vistas em outras passagens que ordena a igreja a disciplinar os membros que pecam e a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Saiba-se, no entanto, que a disciplina eclesiástica será, na melhor das hipóteses, apenas uma solução parcial para o mal no reino dos céus, aqui na terra. No tempo presente, Deus e seus anjos farão a separação final. E os crentes fiéis, eles devem vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrando coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. De muitas maneiras, os tais apresentam-se como verdadeiros filhos de Deus, que na verdade não são. O versículo 41 ainda do capítulo 13 diz que mandará o Filho dos Homens os seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Irmãos, na volta de Cristo à terra, depois da tribulação, na consumação da presente era, como está lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21, virá o tempo da ceifa, tanto dos ímpios como dos justos que estiveram na terra, quando será a grande tribulação. Os ímpios serão ceifados primeiro e removidos dentre os justos, e os justos serão ceifados em segundo lugar. E essa colheita dos ímpios surgirá dentro do seu reino, como está no versículo 41. Depois da colheita e da destruição dos ímpios, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Os ímpios vão ser lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. São todos que desafiam a santa lei de Deus e rejeitam a justiça do seu reino. Serão atormentados com fogo e enxofre, e o fumo do seu tormento subirá para sempre, de modo que não tenham repouso nem de dia nem de noite. Todos que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus não podem rejeitar essa doutrina. Os ímpios não são aniquilados, reduzidos a nada, pois serão mandados para o castigo eterno. Então você que se diz evangélico, procure obedecer os mandamentos do Senhor. Como o Salmo 1, não viver na roda dos escarnecedores. É importante que você venha obedecer o Evangelho, não a palavra de um homem que prega coisas humanistas, não palavras que venham adoçar a volta de Jesus. Eles nem pregam a volta de Jesus. Poucos pastores pregam. Hoje você decide o que você é.
Se você é trigo que vive na iniquidade, enganando e sendo enganado, aliás, se você é joio que vive enganando e sendo enganado, ou você é trigo que obedece à palavra do Senhor a todo custo, passando por aflições, perseguições, calúnias e injúrias. Glórias a Deus.